Fala aí pessoal, beleza? Como prometido, estamos aqui na parte 2, tá? Essa aqui é a parte 2 do vídeo sobre pincéis, onde eu vou esclarecer tudo sobre pincéis para vocês. Lembrando que a parte 1 está aí no canal, se você não assistiu a parte 1, é de extrema importância que você assista a parte 1 para que você entenda perfeitamente aqui a parte 2, tá bom? Na parte 1 eu mostro quais pincéis vocês devem comprar e quais vocês não devem comprar. Lá eu mostro tudo com detalhes ali, a pelagem para que vocês vejam, o toque, tudo certinho. Então vai lá na parte 1, assiste, deixa o like na parte 1 e já deixa o like nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês na prática aqui no papel a diferença de cada pincel. E como prometido também vou ensinar como é que faz para cortar, tá bom? Desde já eu vou passar aqui um detalhe muito importante, que é o seguinte: se vocês observarem, geralmente eu trabalho com vários tamanhos de pincéis. Isso aqui é muito importante vocês terem, tá? Além desses tamanhos aqui, eu também gosto de trabalhar com pincéis assim um pouco menores e também com pincéis um pouco mais gordinhos, vamos dizer assim, que é o pincel aqui de maquiagem. Tudo isso eu mostro lá no outro vídeo, mas aqui é importante eu mostrar porque vocês vão entender. Porque eu só vou demonstrar como é que faz para cortar um pincel, que é um pequenininho assim, tá bom? Mas é muito importante vocês terem uma variedade de pincéis assim, um bem pequenininho para detalhes menores, um médio, né? Aí eu corto, ó, esse médio eu tenho dois tamanhos, tá vendo? Tem um bem pequeno e tem um assim. Assim já está excelente, não precisa você ter um pincel mais cortado, mais justo do que esse aqui, tá certo? Se você tiver um pequenininho, um assim, aí aqui já tem um que é do mesmo tamanho desse, só que o corte está bem maior. Esse aqui já é um pincel maior, as cerdas estão um pouco mais altas ainda. E esse aqui, as cerdas mais altas ainda, e é um pincel mais gordinho, que é um pincel de maquiagem, tá? Cada um tem a sua função. E hoje eu vou mostrar nesse vídeo como é que corta e depois eu vou mostrar as funções ali, a diferença, na verdade, entre esse pincel aqui que eu considero o certo e o pincel que eu considero o errado, o porquê o outro é errado, tá? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vou botar aqui de lado esses aqui e eu vou ensinar vocês como é que faz para cortar o pincel, tá bom? Vou botar aqui uma coisinha só para parar a sujeira, tá? Então, gente, o pincel ele vem maior, independente do tamanho, tá? Ele vai vir aí com as cerdas bem maiores, como está aqui. Esse aqui é um pincel bem pequenininho, tá vendo? Ele vai vir com as cerdas bem maiores, tá? E eu vou cortar em vários tamanhos. Primeiro eu vou cortar um tamanho maior assim, mais ou menos nessa medida, beleza? E o que é que eu vou mostrar para que vocês peguem aí certinho a ideia, tá? Esse pincel maior aqui, ó, ele é recomendado para fazer aí um sombreamento, tá bom? E o menor assim, com um corte bem menor, mais rente, é mais recomendável para você fazer esfumar algo mais sólido, algo mais um preto intenso, um cabelo, uma pupila, uma coisa mais sólida, tá? Esses assim mais soltinho já é recomendado para que você esfume algo mais suave, uma pele, uma roupa, um tecido assim, tá? Espero que no último vídeo eu vou mostrar isso na prática, tá bom? Essa questão da esfumaçada. Nesse vídeo eu vou mostrar só a diferença entre esse pincel aqui e o pincel que eu considero o errado, para que vocês entendam aí no papel. Agora vamos cortar, beleza? Primeiro eu vou cortar maior, como esse daqui, tá? Eu vou te mostrar aqui, ó. Peguei aqui uma régua. O tamanho, tá vendo, ó? Mais ou menos 5 milímetros, tá? Meio centímetro, tá vendo? Eu vou cortar mais ou menos isso. E o que é que eu faço, gente? Eu vou cortar no olho, tá? Não vou medir nem nada, mas para vocês terem noção que esse maior aí é mais ou menos isso. Ó, eu coloco minha mão aqui, o dedo embaixo, tá vendo? Poxa, tem que ficar no foco aqui, mas não tá ficando. Eu coloco o dedo embaixo e coloco o outro dedo em cima, para fazer esse arredondamento, tá vendo? Ele espalha aqui as cerdas, ó. Você vai vir com a sua tesoura e vai cortar fazendo esse arredondamento. Vai ficar perfeito de primeira? Não vai, tá? Mas sempre corte maior. Ó, ficou meio errado. Eu vou virar pro outro lado, né? Eu cortei assim, agora eu vou cortar assim, para pegar aqui a pontinha melhor. Aí você vai cortar sempre maior, tá bom? Ó, ficou bem grande. Ah, ficou grande. Beleza, eu quero ele um pouco menor, eu quero ele com 5 centímetros. Aí você vai fazer a mesma coisa
e vai tirando um pouquinho ali, de pouquinho em pouquinho, vira o lado e vai testando, tá? Aqui já ficou um pouco menor do que 5 centímetros, eu acho. Menor do que esse, um pouquinho. Mesmo tamanho, só que eu cortei um pouquinho mais do outro lado. Aí o que é que eu faço, gente? Tá torto, né? Claro, tá tortão. Eu vou cortar aqui bem perto para tentar focar. O que é que eu faço, ó? Eu puxo só as cerdas, tá vendo que é um pincel bem gordinho? Como eu explico lá no primeiro vídeo, ó. Cara, ruim de focar de perto. Eu vou pegar só menos do meio dele, é só a pontinha, tá? De fora, tá vendo? O meio dele não, ó. Tá vendo? Eu vou pegar só as pontinhas de fora e venho cortando só as pontinhas de fora. Essa tesoura aqui é bem grande. Se você tiver aquela tesoura menor de cortar a unha de tal, é melhor. Para pincel menor assim é melhor. Eu venho cortando só as pontinhas de fora, ó, e venho ajustando o pincel para que fique redondinho. Tipo pincel de maquiagem, tá? Eu me espelho nesse tipo de pincel para fazer o corte. Por que eu não corto chato e deixo o meio para dentro reto? Eu não gosto de cortar assim, porque com o tempo seu pincel vai afundando o meio ali e você fica com o pincel, você meio que perde o pincel. Fica as pontas para fora e o meio do pincel, ele fica um buraco para dentro, tá? Então isso aí atrapalha. Eu vou tirando só, tá vendo? E venho tirando um pouquinho aqui a parte de fora. Venho arredondando ele, eu venho girando ele na minha mão. E venho tirando, tá vendo? Essa parte de fora. Tá vendo? Aí ficou só o meinho ali mais alto, né? Aí se ficou muito alto o meio, você vem com bastante cuidado e vai tirando as pontinhas, tá? Só as pontinhas que ficaram pra cima. Cuidado, pra você não tirar demais e não fazer um buraco. Beleza? Aqui é uma altura ideal para você fazer uma esfumada mais suave, tá? Se você quiser fazer uma esfumada mais tipo para um cabelo, para algo mais sólido, como eu expliquei, corta um pouco mais rente, a metade disso aqui mais ou menos, tá? Então já vou lhe mostrar aqui nesse vídeo, beleza? Ó, eu já vou cortar mais ou menos a metade do que eu cortei. Infelizmente não tá focando na hora que eu corto. Aí, então, ó, eu vou cortar metade mais ou menos. Sempre corta um pouco maior, porque lembra, você vai ter que arredondar. Então, quando você for arredondar, sai do foco toda hora, também eu mexo, né? Tá vendo? Eu corto um pouco maior. Depois eu venho só arredondando, ó. Pego as pontinhas. Foca. Você vai pegar essas pontinhas. Vou ter que botar a mãozona toda aqui pra focar. Só a pontinha de fora. Tá vendo? Não pega tudo, pega só a pontinha de fora. E você vem cortando as pontinhas e arredondando o pincel. Espero que vocês estejam entendendo aí, tá? Tô tentando pegar aqui uma forma que foque legal, mas tá toda hora saindo do foco. Tá vendo, gente? Eu cortei bem menor e sempre eu deixo ele bem arredondado assim, ó. Tem uma pontinha aqui feia, dá pra tirar. Acho que é porque tem muita informação embaixo aqui, ele tá focando sempre lá embaixo. Ou é porque eu tô muito perto, não sei. Tá vendo? Sempre eu deixo ele mais arredondadinho. E que eu falei do pincel ser mais gordinho no outro vídeo, ele fica bem melhor do que aquele pincel chato, achatado, que aquele pincel é feito para pintura, tá, gente? Não fica legal. Claro, todos os pincéis são para pintura, né? Nenhum pincel é feito para desenho, mas é melhor para desenho, tá vendo? É um pincel chato, mas quando eu corto ele fica meio arredondadinho, ele fica gordinho. Então, isso aqui é o ideal. Agora eu vou mostrar na prática aí algumas diferenças desses pincéis, tá bom? Então, pessoal, tô aqui com alguns pincéis, tô aqui com papel, tá? Um pouquinho de pó de carvão, vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui é o pincel aquele amarelinho que eu mostrei pra vocês, que é bem duro, bem rígido, né? Tem um aqui mais cortadinho, né? Que eu vou lhe mostrar, junto com aquele que a gente cortou agora, beleza? Ó, esse pincel ele é mais estreito, beleza? Se você não viu o primeiro vídeo, vai lá ver o primeiro vídeo, tá? Então, ó, vou pegar aqui um pouquinho de pó de carvão,
Preste atenção tanto no som como ele esfuma, tá? Olha o barulho. Eu vou colocar mais de perto, até para tirar um pouco do balanço da câmera aí, só um minuto. Tá vendo, pessoal? A gente esfuma. Eu tô tentando deixar o mais natural possível. E agora eu vou tirar um pouco do pó aqui para vocês verem como é que fica ali. Eu vou tirar com esse próprio pincel aqui. Não, vou pegar outro aqui para não... Pegar um pincel maior. Se vocês observarem, ele não pigmentou bem. E ele ficou cheio de linha, de riscos, tá vendo? Ele ficou com bastante riscos aí. Veios, tá vendo? E quando você faz isso com lápis, ainda fica pior, tá? Eu vou usar aqui o vermelho, que pra não demorar muito o vídeo. Coloquei bem perto para vocês verem bem de perto. Vou usar aqui o vermelho, que é aquele outro que eu mostrei aqui, tem um cabo vermelho, que é um pouco mais caro até, também é duro também. Peguei um pouco de pó aqui, tá? Vou colocar um pouquinho mais para lá a câmera. Aí, acho que vai focar melhor. Ó. Se você souber trabalhar, fica até bom. Mas o que acontece é isso aqui, ó, tá vendo? Pra quem não tem técnica ainda, pior ainda. Fica totalmente riscado, tá vendo? Esse aqui até pigmentou um pouco melhor, que é aquele pincel um pouco mais caro. Mas ó, isso que eu tô falando, ele fica riscado. Parece que você riscou. Esse aqui é um papel extremamente liso, tá? Tá vendo? Você vê que não tem nem textura o papel. Ele fica, ó, riscado, tá? Agora eu vou mostrar o pincel certo, que é bem mais barato e é o ideal aí pra fazer. Vou fazer até com aquele pincel que a gente acabou de cortar, ó. Tá até com preço aqui ainda, tá? Aquele pincel que a gente acabou de cortar. Chegar um pouquinho mais pra cá. Pega um pouco do pó, vou pegar um pouco do pó, do carvão. Fazia assim também, né? Que no outro vídeo eu fiz das duas formas, né? Tá vendo, gente? Ó. Olha a diferença. Vou usar o ruim de novo e eu vou fazer arredondando, né? Porque eu fiz mais riscando. Tô passando bastante para pigmentar dentro, tá vendo? Eu fiz assim, também fiz assim, né? Dá para trabalhar, se não tiver outro, dá. Mas corte, não corte as cerdas, tá? Deixa assim grande, como eu deixei nesse aqui, ó, bem grande, beleza? Porque se você cortar as cerdas, vai dar ruim. Eu não tenho nenhum cortado, também não vou cortar porque eu uso esses pincéis para pintar, beleza? Agora, vou mostrar aqui com as cerdas maiores e você já vai notar alguma coisa aqui da diferença, que é o seguinte: com as cerdas maiores fica mais claro, tá vendo? Fica bem mais claro aí o pigmento. E o pincel de maquiagem que eu falei que é excelente para fazer pele, ele fica bem suave, ó. Aqui ele pega muito pó, aqui eu tô batendo um pouquinho. Tá vendo, gente, como fica clarinho? Mas aí depende, né? A pele é mais escura, faz com outro pincel. A pele é bem clarinha, você pode fazer com esse pincel aqui. Ele vai pigmentar bem. Mas esse aqui, ó, é excelente. Baratíssimo e excelente. Olha como fica já perfeito. O papel tava com uma marca aqui, né? Vou até fazer novamente. Aqui do lado do que eu fiz.
Eu gosto de passar para um lado e para o outro. Aqui já vai pegando a primeira aula aí de sombreamento. Na próxima eu já faço um pouco mais de detalhes, tá? Aí eu vou mostrar um pouco mais de longe para vocês verem a diferença de cada um. Tá vendo? Esse pincel aqui é o melhor, tá? Para fazer. Dá para usar os outros se você tiver? Dá, mas se você for comprar, não compre errado. Agora eu vou mostrar o seguinte. Pincel mais curto. Bem mais curto. Deixa eu mostrar o outro aqui, cadê? Tá vendo? Bem mais curto. Tá? Ele pigmenta mais e ele tende a marcar mais. Por isso que eu falo, faz quando for lugar mais sólido e tal. Se for pele, faz com pincel maior. Beleza? Eu vou tentar fazer em um lugar aqui que foque legal. Aqui. O pincel mais curto, ele pigmenta mais. Quanto mais curto for o pincel, mais escuro vai ficar quando você jogar o pó. Então esse é o macete. Você pode vir trabalhando as sombras. Na outra aula eu vou ensinar isso. Usando o pó e usando o pincel, os tamanhos dos pincéis, como se fosse graduação de lápis. E ele não fica com essas linhas, que é terrível. Claro que às vezes você consegue deixar um pouquinho arredondado com o pincel normal, consegue. Mas se ficar com essas linhas, cara, com o pincel normal, tá vendo que eu tô passando assim, ó. Como eu fiz no outro. No outro ficou cheio de linha. Só que esse aqui, ó, eu só faço melhorar o que eu já sombreei, tá vendo? Você consegue vir fazendo uma graduação de um pincel maior para um pincel menor, fazendo aquele degradê ali na pele, por exemplo, numa textura. Vem com o pincel maior, unir ali, joga um pouquinho de pó ali bem na união. E você consegue já vir fazendo aquele degradê, ó. Agora eu venho com aquele maiorzão de maquiagem. O de maquiagem você pode passar de qualquer jeito que ele não vai marcar. Faz um degradê aí top, mais curtinho. Beleza, pessoal? Tem pincéis que ainda são mais... vou mostrar de longe aqui. Tá vendo? Os pincéis ruins, eles ficam muito à marca. Por exemplo, se você for fazer uma pele, isso vai te atrapalhar pra caramba depois pra você ficar arrumando. Ó, o celular tá na minha mão, tá? Tá mal apoiado, pode estar um pouco tremido, mas é só pra mostrar aqui de longe. Tá vendo? Eles ficam bem marcados. Os pincéis melhores, mais macios, eles ficam bem suaves já, tá vendo? Pincel de maquiagem. Fiz aquele degradê ali. Depois você vem com o lápis, faz um ajuste ali fino, rapidinho. Esse aqui não, você vai ter que ficar preenchendo esses espaços, jogando lápis aqui para poder melhorar. Vai dar muito mais trabalho. Então, às vezes você vai pagar mais caro em um pincel e não vai ficar com acabamento tão bom como você consegue com um pincel bem mais barato aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deixa aquele like aí no vídeo, beleza? Se não assistiu o primeiro, assiste o primeiro, beleza, gente? Que vocês vão gostar muito desse conteúdo. E espero a parte 3, onde eu vou mostrar fazer tipo uma esfera com pó de carvão, que vai abrir muito a mente de vocês aí. Valeu? Tamo junto!